Representação de objetos tridimensionais através de suas projeções ortogonais. A vista de planta, também chamada de vista superior ou vista de topo de um objeto, nada mais é do que a projeção ortogonal desse objeto sobre um plano horizontal. Então, analisando os elementos desse objeto, a gente pode ver que nessa face lateral, essas duas linhas horizontais são projetadas sobre uma única linha aqui embaixo. Essas linhas verticais, elas, quando projetadas, viram um único ponto aqui embaixo na projeção. E na cobertura, que é um paraboloide hiperbólico, essas linhas reversas acabam sendo projetadas como linhas paralelas. Então a representação fica apenas esse joguinho da velha aqui embaixo. A gente perde todas as informações de alturas. Então, para a gente representar melhor este objeto, temos que fazer mais vistas. Para se desenhar uma vista lateral, também chamada de fachada, basta projetar o objeto sobre um plano vertical. O encontro desse plano vertical com o plano horizontal se dá ao longo de uma linha. Essa linha é chamada linha de terra. Movendo-se o plano vertical para frente e para trás, a projeção não muda. A única coisa que vai se alterar é a posição da linha de terra. Como agora nós temos duas vistas, então todas as informações dos pontos que aparecem em ambas as vistas estão completos. Então a gente tem as coordenadas x, y aqui, e aqui a gente vai ter x e z. Então, como já tem todas as coordenadas dos pontos, já podemos desenhar a nossa pecinha em qualquer posição, em qualquer outra vista dessa peça. Por exemplo, se a gente quiser desenhar uma outra vista lateral, a gente pode ou projetar o nosso objeto sobre esta superfície, mas também podemos fazer de uma forma diferente. Agora, vamos ocultar o objeto tridimensional e pensar apenas com as projeções. Note que agora nós temos 3 linhas de terra. 1, 2 e 3. E cada plano tem 2 linhas de terra em cada plano. Vamos ligar cada ponto, cada elemento da projeção até a sua linha de terra de forma perpendicular. Então, nós teremos essas ligações aqui. Se você for ver, todas as linhas acabam se alinhando perfeitamente. E através dessas linhas, que a gente vai transformar isso numa épora. Vamos ver a épora sendo feita a seguir. Para ver como uma épora funciona, vamos identificar um ponto do nosso objeto. Por exemplo, esse ponto mais alto. Nessa vista, ele é representado nessa posição, nessa outra vista aqui, e na vista superior, nessa posição. Então, para facilitar, vamos deixar visíveis apenas as linhas de chamadas deste ponto em questão. Numa épora, todas as vistas são representadas num único plano, que é o plano do papel. Desta forma, vamos ter que rotacionar todos os planos de forma que eles fiquem coplanares. Vamos começar rotacionando o plano azul. Aqui, então a gente pega todos os elementos que estão no plano azul e vamos rotacioná-lo no entorno desta linha de terra aqui. Então a gente coloca o plano na linha de terra e vamos dar um rotate desses elementos daqui para baixo. De tal forma que o plano vermelho e o azul fiquem coplanares. E vamos fazer a mesma coisa com o plano verde. Então, vamos deixar
pegar todos os elementos e rotacioná-lo nessa direção. Pronto. Todos os planos já estão coplanares, agora basta olhar todos eles de uma forma bem frontal. Note que após a planificação, a linha de terra que estava entre os planos verde e azul acabou ficando dividida. Ela está aqui, mas ela também veio parar para cá. Então, como a gente desenha? Vou apagar esses planos e essas linhas e demonstrar para vocês como é que a gente faz um desenho de uma vista, dado duas vistas numa épura. Então, essa daqui a gente vai ocultar, essa é a nossa resposta, que no momento está oculta, e vamos tentar achar esse ponto nesta vista. Para tanto, a gente deve fazer uma linha que saia deste ponto e venha horizontalmente para cá. A gente não sabe até que ponto. E nessa outra vista, a gente vai até a linha de terra, perpendicularmente, e essa distância a gente tem que transferir para a outra metade da linha de terra, né? A gente faz isso normalmente colocando um compasso aqui e traça-se um arco, transferindo essa medida para lá. Agora basta vir aqui e continuar subindo com a linha de chamada e aonde cruzar, essa é a resposta. Vamos ver se deu certo. Certinho aonde deveria acontecer. Então, é dessa forma que nós desenhamos, através de duas vistas em épura, uma terceira vista. Vamos agora aprender a desenhar as vistas de corte da nossa pecinha do kit Candela através de planos que passam pelas diagonais. Note que se cortarmos a nossa pecinha nessa diagonal, irá surgir uma curva, que no caso é uma parábola, e ela está com a concavidade virada para baixo. E se nós cortarmos na outra direção, na outra diagonal, vai surgir também uma outra parábola, mas dessa vez com a concavidade para o lado de cima, virada para cima. Ou seja, o paraboloide hiperbólico é uma superfície anticlástica, né? Uma superfície de dupla curvatura e as curvaturas para lados opostos. E para fazer um corte, vamos usar primeiro só esse plano. A gente acaba eliminando tudo que está de um lado do plano, deixando apenas o que está do outro lado. Então, se a gente for eliminar o que está do outro lado, vai ficar só essa pecinha. Então, é essa pecinha que a gente deve fazer as vistas na nossa épura e ver que uma delas está inclinada a 45 graus em relação às outras. Então, vamos ver como que a gente faz essas projeções. Uma vez que nós já temos a vista de planta e uma vista lateral, é possível desenhar qualquer outra vista da nossa pecinha. Então, para desenhar a projeção sobre este plano diagonal, nós podemos deslocar este plano para frente e para trás, que a projeção não muda. Então, a gente vai deslocar ele para uma posição que a linha de terra dele com o plano vertical, ou seja, essa linha de terra, fique numa posição adequada para o nosso desenho. Uma vez estando o plano na posição adequada, a gente já pode criar essa projeção, só que desta vez as linhas estão a 45 graus, né, perpendicularmente ao plano diagonal. Como se trata de um corte, então primeiro temos que achar a intersecção entre o plano de corte e a nossa peça, que, como já vimos, é uma linha que é uma parábola, e a projeção dessa parábola no plano vertical é exatamente a diagonal da nossa peça. Vamos agora analisar mais de perto esta linha para que possamos desenhar as outras projeções. Como a nossa peça é quadrada quando vista de topo, então a diagonal passa exatamente nos cruzamentos das linhas
que já tínhamos projetado antes. E também, na peça real, ó, a parábola passa exatamente nos cruzamentos dessas linhas. Então, nós já temos 1, 2, 3, 4 pontos que, se a gente projetar esses pontos nas outras vistas, a gente pode desenhar uma parábola que passa por esses pontos. Se quisermos mais do que 4 pontos, basta criar mais linhas. E você pode ver, ó, que continua passando, a diagonal passa exatamente por todos os cruzamentos. Então, vamos desenhar essa parábola nas outras vistas. Olhando mais de perto a vista de corte, nós vimos que a nossa parábola vai começar aqui, vai passar por essa intersecção, depois por essa e por aqui. Eu vou criar um ponto a mais aqui no centro, para me orientar onde é o vértice dessa parábola. Então, ó, vamos criar uma linha que vai do ponto central, o ponto médio desse lado, até o ponto médio do outro lado. Ó. Onde ela se cruzou, esse é o vértice da parábola. Agora, vamos criar uma parábola que passa por todos esses pontos. Então, ó, eu vou criar uma parábola que vai passar por aqui. Ó, e já posso eliminar as linhas e ver, ó, que essa parábola está passando exatamente aonde nós queríamos. Como se trata de um corte, a gente tem que eliminar tudo que está na frente. Então, ó, essa linha daqui ela não é mais visível e tudo que está para cá eu tenho que eliminar. Pronto, já temos uma vista de corte. E eu também posso, como se a peça está cortada, fazer a mesma coisa na vista lateral. Então, na outra vista lateral, vamos fazer algo bem similar. Vamos primeiro criar as linhas auxiliares que vão do ponto médio desse lado até esse e desse lado até aqui, né, para saber onde está o vértice da parábola. Agora, desenhamos a parábola e eliminamos as linhas auxiliares e cortamos tudo que está na frente. Então, pronto, já temos as 3 vistas da nossa peça cortada. Agora, vamos mostrar isso numa épora, ou seja, vamos rebater todos os planos de forma que eles fiquem coplanares. Então, vamos rotacionar este plano lateral vermelho de forma que ele fique coplanar ao plano azul. E, em relação a esta linha de terra, também vamos rotacionar o plano verde de forma que ele fique coplanar aos planos anteriores. E agora basta olhar isto bem de frente. Então, de forma similar ao que fizemos anteriormente, vamos apagar estes planos, ficando apenas com as linhas da épora. Agora identificamos o ponto superior, um dos pontos, né? No caso vamos usar o mesmo ponto, o ponto superior da pecinha, e vamos criar o desafio de tentar achar esta vista de corte, né? Então vamos ocultá-la temporariamente, e através desta épora vamos tentar achar este ponto nesta vista de corte. Para isso, nós desenhamos uma linha que sai desse ponto, vai perpendicular à linha de terra, transferimos essa distância para essa outra linha de terra através de um compasso centrado neste ponto e continuamos essa linha numa direção, mas a gente não sabe até em que ponto ela está. Mas através dessa outra vista, ao invés de a gente vir na horizontal, a gente vai novamente perpendicular à linha de terra
e vai prolongando até cruzar, que as linhas se cruzem. Aqui está o ponto que a gente procurava. Conferindo, está exatamente onde deveria estar. Notem que o que temos aqui é a vista superior e as vistas laterais de uma peça cortada. Se quisermos mostrar a peça inteira, porém com um corte só numa determinada posição, então nós temos que voltar com as peças originais sem os cortes, nas vistas de planta e na vista lateral. Só que aí a gente tem que indicar na vista de planta aonde foi feito esse corte. Aqui a gente mostra que fizemos um corte e esse é chamado corte AA. E na vista onde está o corte, nós temos que identificar que este é o corte. Então, está aqui, corte AA. Uma vez tudo identificado, para melhorar o layout, a gente pode ocultar as linhas de terra e mover. No caso aqui, a gente mantém o alinhamento para mostrar, né, que essa vista está um rebatimento dessa, e o corte AA ele já está bem identificado, podemos levar para onde a gente quiser. Então, ocupando menos espaço de uma folha, a gente já consegue mostrar o desenho, né, tanto da peça inteira quanto uma vista cortada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.